Meu nome é Ricardo, minha matéria de formação é História, mas atualmente eu dou aula de Informática na cidade de São Paulo. E o que é ser professor em São Paulo? Bom, ser professor em São Paulo é um grande desafio, né? Uma grande metrópole como São Paulo, você tem realidades muito heterogêneas dentro da própria cidade. Então, por exemplo, o primeiro lugar que eu fui dar aula foi em Paraisópolis, onde você tem uma grande favela bem do lado de condomínios de alta renda, por exemplo, né? Então, você tem até realidades sociais que acabam se chocando em São Paulo. Grandes distâncias, grandes desafios, né? E você tem, como eu falei anteriormente, né? Essa heterogeneidade muito grande. E o que é ser professor no Brasil? Ser professor no Brasil, eu diria que é, antes de tudo, um ato de heroísmo. Heroísmo porque não é exatamente uma profissão valorizada aqui no Brasil, né? A educação como um todo é muito desvalorizada. Inclusive é muito comum você ouvir coisas do tipo: ah, você está fazendo história para quê? Para ser professor? E também, além disso, outras perguntas básicas, né? Como, por exemplo, além de dar aula, você faz alguma outra coisa? Como se dar aula não fosse um trabalho em si, e é um baita trabalho. Então você muitas vezes se choca com uma sociedade que não dá muito valor para a educação, salários muitas vezes baixos, né? São salários baixíssimos na média, e você tem que achar lá no fundo alguma motivação para conseguir dar aula. Qual que é a sua motivação? Minha motivação, acima de tudo, é passar alguma coisa para os alunos, é conseguir passar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento e até também aprender com eles, com certeza, e ajudar a formar um Brasil melhor. Quem sabe no futuro um Brasil muito mais justo do que nós temos hoje em O que dia. é ser professor da rede pública em São Paulo? Bom, ser professor da rede pública em São Paulo também são esses mesmos problemas que eu falei anteriormente. Muitas vezes você não tem as melhores condições para dar aula, né? Você tem salas lotadas, grupo muitas vezes heterogêneo de alunos, né? Você tem problemas aí, universos de problemas dentro de uma sala de aula, alunos muitas vezes com deficiências, né? E você não tem o aparato necessário para conseguir lidar com eles, na informação. E fora também sempre o problema do salário baixo, a desvalorização do profissional, todo esse conflito, né? E como é a relação com os alunos? Nem sempre fácil, né? Aliás, muitas vezes muito difícil. Você tem, na verdade, o universo do professor muitas vezes é muito distante do aluno, né? Muitas vezes é muito difícil nós conseguirmos atingir o universo do aluno. Então, muitas vezes a gente sente que não falamos a mesma língua dos alunos. Então, existem muitos problemas na sala de aula, conflitos, né? Alunos de diversas origens, muitos deles desmotivados, você tem que conseguir motivá-los de alguma forma, né? Então, sempre elaborando estratégia para conseguir essa motivação, né? E aquele eterno problema da educação do Brasil, que é disciplina em sala de aula, por exemplo, né? Isso aí é algo que a maioria dos professores reclama bastante. E você, particularmente, tem problemas de disciplina? Ah, sim, não são todos, né? Mas existem algumas turmas muito problemáticas, sim. Então você sempre tem que arranjar formas de conseguir motivar esses alunos, prender a atenção deles, né? Conseguir algumas estratégias para despertar algum tipo de interesse, e é muito complicado muitas vezes. E o que você acha dos seus colegas professores? Como é a relação com eles? Olha, para começar assim, é muito difícil, né? Porque existe um discurso oficial falando da interdisciplinaridade, sendo que muitas vezes você nem consegue ter tempo hábil de conseguir falar com seus colegas, de combinar estratégias em conjunto. Então é uma correria de você, de repente, planejar sua aula, entrar em sala de aula, corrigir suas atividades. Muitos professores trabalham em outras redes, né? Não trabalham em uma escola só, trabalham em outros períodos, 2 períodos, às vezes 3 períodos. Então você quase não tem esse contato, é muito difícil esse contato. E fora isso, eu penso que tem colegas que precisam realmente sempre se atualizarem, né? Inclusive a gente se ressente muito de algum tipo de formação para conseguir lidar com algumas situações. E você
quer ser professor até a sua aposentadoria? Olha, muito boa pergunta. Para ser sincero, eu gosto muito do que eu faço, mas é um trabalho muito cansativo. Então, até a aposentadoria, vou ver se eu vou ter energia até lá, né? Porque realmente é algo que ainda não me passou muito pela minha cabeça. E você quer mandar algum recado para os seus colegas latino-americanos? Bom, o recado é o seguinte, não sei como seria ser professor em outros países, mas aqui no Brasil tem todas essas dificuldades que eu falei anteriormente, mas ser professor acima de tudo é um desafio, né? E eu penso que é um desafio não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo, né? Um desafio de você construir inclusive um mundo novo.